Sabe, o que é, de verdade, uma crise de saúde mental? Hoje, a gente vai muito além daquela definição de dicionário. Vamos mergulhar na realidade complexa do que acontece quando o mundo de alguém, por dentro, parece desmoronar. Pois é, essa pergunta é forte, né? É o nosso ponto de partida para entender a crise não como uma coisa distante, mas como uma experiência humana mesmo, uma experiência profunda de desequilíbrio e, claro, de muito sofrimento. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que uma história real. A gente vai conhecer o Paulo. A jornada dele vai nos mostrar bem de pertinho como uma crise aparece e qual é o poder de uma rede de apoio. Vamos acompanhar. Então, esse aqui é o Paulo. Ele tem 38 anos e um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. A estabilidade dele vem muito do acompanhamento diário que ele faz no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É o serviço público, comunitário, e para ele é ali que ele encontra seu ponto de equilíbrio. A rotina do Paulo é o que dá pra ele essa base, sabe? O CAPS é tipo a segunda casa dele. Não é só um lugar para tratamento. É lá que ele encontra um propósito, participa de oficinas, se alimenta e tem um papel ativo na comunidade. Essa estrutura toda, junto com o apoio dos profissionais e o fato de morar com o irmão, é o que sustenta ele. Mas nem tudo é tão simples assim. A relação com o Roberto, o irmão, é bem complexa. Ao mesmo tempo que ele cuida, ele também faz essa ameaça. Isso mostra um conflito que está sempre ali, no ar, deixando a vida do Paulo um pouco mais frágil. Então, a gente tem esse equilíbrio super delicado. E aí vem uma mudança. Uma viagem a trabalho do irmão. Pode parecer pouco, só uma semana, mas para uma rotina tão ajustadinha como a do Paulo, isso é uma quebra enorme. E a crise, claro, não espera. Ela não marca a hora. 2 dias antes da viagem, o telefone toca lá do CAPS. É o Paulo. A voz dele está diferente, o discurso meio confuso. Ele diz que é filho do dono da maior empresa de televisão brasileira. Pronto, o alerta acendeu na hora. A equipe do CAPS vai até a casa do Paulo e o que eles encontram é a crise em pleno vapor. Ele está agitado, hostil, a fala não para, está há 2 dias sem dormir e com aqueles delírios de grandeza. Não é só um dia ruim, sabe? É uma ruptura completa com a realidade. Bom, a história do Paulo já deu pra gente um retrato bem claro, né? Mas vamos dar um passo para trás e entender o conceito. O que é uma crise, afinal de contas? Essa imagem aqui, olha, ela resume tudo. É exatamente isso. Uma passagem muito rápida, muito súbita, da ordem para o caos. Uma desorganização total do nosso mundo interno. E o mais legal é olhar para a origem da palavra. Em grego, crises significam um ponto de decisão, um momento de virada. E a visão chinesa é mais incrível ainda. O mesmo símbolo para crise também significa oportunidade. Ou seja, no meio do risco existe ali uma chance de mudança, de se reorganizar. Ok, então a crise chegou. E agora? Basicamente existem 2 formas principais de lidar com isso. De um lado, o modelo tradicional, que foca muito no sintoma, em medicar, em conter e muitas vezes acaba isolando a pessoa. Do outro lado, tem o modelo psicossocial, que é o que a gente está vendo no caso do Paulo. Ele olha para o indivíduo, para o contexto e prioriza o acolhimento, a rede de apoio, a responsabilidade é de todo mundo. Agora vamos voltar para o Paulo para ver como esse segundo modelo psicossocial funciona na vida real no meio da emergência. Olha só a rede funcionando. Não é uma ação isolada, é uma corrente de cuidado. A equipe do CAPS não só identifica a crise, ela vai junto, acompanha o Paulo em cada passo, da casa dele até a emergência, e fica lá com ele. Eles mantêm o vínculo, o suporte. Cuidar em rede é isso. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Depois que a poeira baixa, que o quadro dele estabiliza, olha o que o Paulo diz. Ele não fala dos sintomas, da confusão, ele fala da angústia de ficar longe do irmão. Isso mostra que a crise estava totalmente ligada à vida dele, à relação dele com o irmão. Isso mostra que, muitas vezes, a ferramenta mais poderosa não é só o remédio. Foi o vínculo de confiança, foi a escuta atenta, foi o acolhimento. A gente chama isso de tecnologias leves. Elas geram conforto, segurança e permitem que a pessoa consiga se reorganizar por conta própria. A história do Paulo é super reveladora, ensina muito. Mas e se eu te disser que a gente precisa ter muito cuidado com as aparências? Vamos desafiar uma ideia que parece óbvia? Pois é. Será que todo surto, toda confusão mental é mesmo de origem psicológica? Às vezes as coisas não são o que parecem. Vamos ver um outro caso bem rápido. Essa é a Maria. Imagina a cena. O marido chega com ela no CAPS desesperado. Ela está confusa, com os comportamentos bem estranhos e o detalhe mais importante, nunca teve nenhum histórico de transtorno mental.
À primeira vista, parece uma crise psiquiátrica de livro. Só que o diagnóstico não tinha nada de psiquiátrico. A causa era física. Era um quadro de hipoglicemia severa, ou seja, uma queda muito brusca de açúcar no sangue. E como chegaram a essa conclusão? Com uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença. Escuta. A equipe do CAPS investigou a história recente da Maria e descobriu que ela tinha começado um remédio novo para diabetes, sem orientação direito. A crise era uma reação do corpo dela, não da mente. E aqui fica a lição mais importante de todas, talvez. Uma crise nem sempre é o que parece na superfície. Os sintomas podem até ser parecidos, mas as causas podem ser totalmente diferentes. É essencial investigar, descartar questões clínicas e olhar para a pessoa como um todo, sem julgamentos apressados. E para fechar, fica essa reflexão que é simplesmente perfeita. Muitas vezes aquilo que a gente julga como loucura ou crise é só a expressão de algo que a gente não consegue entender de primeira. A verdadeira ajuda começa quando a gente se dispõe a tentar ouvir a música que a outra pessoa está escutando.